Deus e Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, é o único filme brasileiro selecionado este ano no Festival de Cannes. Ele será exibido nesta quarta-feira na sessão Cannes Classique, que é dedicada à preservação do patrimônio cinematográfico mundial. Deus e o Diabo volta ao festival quase 60 anos depois de sua primeira exibição em 1964, quando Cannes e o mundo descobriram o genial diretor baiano e o cinema novo brasileiro. A versão 4K restaurada será apresentada por Paloma Rocha, cineasta e filha de Glauber, e pelo produtor e cineasta Lino Meirelles, que participou do projeto de restauração e são os nossos convidados de hoje aqui do estúdio da RFI em Cannes. Vou contar uma história, na verdade é imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do sertão. Eu vou embora e a hora não é minha, é tua! Trago minha força ao meu santo para libertar o meu povo! Chama agora! Satanás! Se entrega, Corisco! Olá, Paloma. Bom dia. Lino. Bom dia, mano. Como foi esse projeto, então, de restauração do Deus e o Diabo na Terra do Sol? Bem, a gente se conheceu por coincidência. A Paloma, nunca imaginei que a Paloma morasse em Brasília, né? Eu moro em Brasília a vida toda. E quando descobri que ela estava lá, eu fui entrevistá-la para um filme que eu estava fazendo sobre o cinema brasileiro. E aí a gente se conheceu e anos depois eu estava com interesse em restaurar filmes, mas eu pretendia trazer para disponibilidade, para o digital, filmes não muito acessíveis do Glauber, né? Filmes como Claro, Câncer, Cabeças Cortadas. E aí marcamos um almoço da gente conversar sobre um projeto e tal, e a Paloma falou, por que não restaurar Deus e Diabo na Terra do Sol? E aí eu fiquei emocionado, falei, pô, nem sabia que poderia. Porque é um dos melhores filmes do cinema brasileiro, né, Paloma? E o Deus e o Diabo foi restaurado pela primeira vez em 2003, quando nós fizemos o DVD. Só que ali não foi uma restauração, foi uma digitalização, uma masterização digital, por assim dizer. E o negativo eu sabia que estava lá na Cinemateca Brasileira, diferentemente dos outros filmes, Terra em Transe e O Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro, que tiveram os negativos incendiados aqui, o Glauber vivo ainda, num laboratório francês. Um acidente que houve. Então eu conversei com o Lino sobre a importância da gente restaurar esse filme e dentro do projeto, né, de preservação da obra do Glauber, a importância que isso teria para o projeto também. E a primeira coisa que nós fizemos foi entrar em contato com a Cinemateca, que reuniu, além do negativo, as melhores cópias, né, porque precisavam estabelecer a completude do filme, porque tinha fotograma que falta, nas cópias de preservação também. Na época os projecionistas cortavam, né, os fotogramas para exibir. E fizemos uma grande reunião com toda a equipe técnica, convidamos o Walter Lima Júnior, que era o assistente de direção do filme, para que ele pudesse, então, junto com o fotógrafo Luiz Abramo e o José Luiz Sasso, que também fez uma restauração de som maravilhosa, ele trouxe, inclusive, o disco original remasterizado, a Cinemateca Brasileira, o Lino e o Rodrigo Mercedes também, que foi uma pessoa fundamental nesse processo.
Rogério Moraes também, o pessoal da Cinecolor, e nós fizemos essa primeira visualização do que era, qual era o grão da cópia, qual era a densidade do negativo, coisas do gênero, especificamente, basicamente fotográficas e também sonoras, para que a gente, com a memória do Walter Lima, pudéssemos então recuperar aquele look, digamos assim, porque em geral os restauros, você coloca ali um look e tal e estabelece. Então foi um trabalho minucioso. E é quase um novo filme, né? Essa tecnologia 4K revelou coisas que a cópia que tinha anteriormente não revelava. Antes da restauração, eu nunca tinha visto o filme em sala de cinema, né? Eu conheci o filme do começo dos anos 2000 por via de DVD, que foi o release que a Paloma fez. E já foi muito impactante para mim pessoalmente, né? E aí, agora durante o processo de restauro, vendo o filme no cinema, é quase uma missa religiosa, porque a nossa intenção com esse restauro não era refazer o filme, nada no filme foi mudado. O que acontece é que a gente transformou o que tinha o negativo original em digital. Então o que a gente espera da nossa projeção amanhã, o que nós já vimos no Brasil, é que as pessoas possam assistir o filme como ele foi projetado aqui em 64. Pois é, quase fecha o ciclo, né? Renova o ciclo, digamos, porque o filme vai continuar, né? O filme passou aqui em 64, vai passar em 2022 e volta para o mundo. O que teve entre 64 e 2022 era uma versão do filme feita em DVD que não seguiu como o filme parecia em 64, né? Por causa de limitações tecnológicas, por causa da época mesmo, né? E o 4K nos proporciona essa oportunidade de restaurar o filme como ele passou aqui. Eu quero acrescentar que eu acho, na minha opinião, é uma nova revelação daquela cópia assistida em 64. É uma nova revelação do negativo. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto no filme, te juro por Deus. Ouvi coisas que eu não ouvia, né? Então isso eu digo isso sempre pro Lino, né? Ele fala, não, é como foi visto. Eu falei, não, vai ser melhor do que... vai ser melhor visto, porque é uma coisa da tecnologia, você revelou de novo o negativo. E essa restauração vai facilitar essa versão, né, 4K, vai facilitar também uma maior visibilidade do filme nas plataformas de streaming, por exemplo? Sim. O maior interesse é a difusão da obra do Glauber, né? Então, ao digitalizar ele, nós fizemos essa transformação do físico para o digital. Tem a ver com o novo mundo em que estamos, com as possibilidades de distribuição e com o alcance, né, do filme em formato digital. Ele pode passar no mundo todo. Paloma, como você vê o fato do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol ser o único filme brasileiro selecionado esse ano para Cannes? Você teve um documentário selecionado em 2020, infelizmente por causa da pandemia ele não pôde ser exibido aqui em 2020, e esse ano o Deus e o Diabo é o único brasileiro. Eu entendo que a obra do Glauber, o Glauber propriamente dito, ele tem ciclos. E volta e meia ele reaparece. Então acho que o fato de ser o único é talvez o inexplicável, né? Mas o fato é que nós atravessamos esse processo cultural todo que o Brasil, cultural e econômico, né, que o Brasil está passando nesse momento. E eu acredito que o filme chega pela própria força dele, a própria resistência. A obra do Glauber é uma obra que resiste ao tempo, evidentemente, com os nossos esforços, com o meu empenho, sobretudo com o empenho inicial da minha avó, Lúcia Rocha. E, paralelamente a isso, está sendo feito com o governo da Bahia um projeto de um portal com os documentos que ele deixou escrito, que são 22 mil páginas, então são 240 projetos, na sua maioria inéditos. Ele deixou uma obra vasta, não é só os filmes. A gente não sabe como é que em 42 anos ele conseguiu fazer tanta coisa. E os filhos também, que ele teve muitos filhos. Então, realmente foi uma pessoa muito produtiva, digamos assim. Então, eu vejo isso como a volta do Glauber ao seu certame original, né, que é o certame dos grandes diretores, dos grandes cineastas do mundo.
e que isso sirva de estímulo para os jovens cineastas brasileiros, para essa nova geração que está produzindo cinema no Brasil, acreditar na sua verve, na sua poesia, né? Porque o Glauber, ele marca pelo rigor estético e pela liberdade de dramaturgia. Os atores do Glauber, eles são precisamente marcados com a câmera como se fosse um grande teatro e ele filma como se fosse um documentário. Então isso traz uma verdade para o filme muito grande. O Antena da Raça foi um filme que foi feito, a última geração, a última novidade que o Glauber deixou, que foi a participação dele na TV brasileira, no programa Abertura em 1979. E a gente então traz aquela performance dele, né, que ele está ali com polêmica, a polêmica, etc., e atualiza isso. Então há uma discussão, é um diálogo, ou um triálogo, digamos assim, entre os filmes, o Brasil hoje e o que ele falava. Então, realmente é um filme que foi realizado por mim, pelo diretor Luiz Abramo, e não está inédito, vai ver que é para aparecer agora, como eu te falei, que as coisas vêm de tempos em tempos, de repente vem a Antena da Raça, Deus o Diabo, os documentos. Eu acho ao mesmo tempo natural que isso aconteça e as coincidências existem, né? A gente não sabe explicar exatamente. Só para terminar, a gente podia lembrar um pouco o filme, né? Um filme de cangaceiro que dialoga com várias obras, né, da literatura brasileira, como o Glauber sabia muito fazer. Isso. Dialoga com Guimarães Rosa. Com Graciliano. Com Graciliano Ramos. Dialoga com os autores da sua época, o que era lido naquela geração. É uma geração muito culta. E o Glauber, antes de tudo, era um grande intelectual e artista. Então, são esses pilares que sustentam a obra dele. Então, tem o vaqueiro Manuel, não é? Isso. Muito beato, né? Ele larga a profissão para seguir um beato. E no filme o tempo inteiro, né? Essa questão é uma questão própria da obra do Glauber. Todos eles tratam do mesmo assunto, do mundo rico e do mundo pobre, porque ele falou sobre isso no Idade da Terra, né? Que existem os países ricos, os capitalistas ricos e pobres, socialistas e pobres. Então sempre essa questão dessa diferença social e do colonialismo. Ali no caso, o colonialismo pela terra, né? A briga pela terra, que é uma coisa que está acontecendo até hoje. E ele fala também da autocolonização, que eu sempre digo que é a autocolonização, que é a questão do messianismo, que também está presente no Brasil de hoje, né? Colonizando. É uma ideologia muito viva, né? Ela praticamente, o Brasil hoje está traduzido neste filme, né? A luta de classe, o colonialismo cultural, com a estatização das empresas brasileiras todas, e também com essa questão da autocolonização, que é a questão do messianismo, do homem ficar perdido ali numa fé, na ausência de tudo isso. E não é à toa que esse filme foi quando o Glauber escreveu aquele Manifesto da Estética da Fome, né? Quando ele fala sobre isso muito claramente, que ele diz que o pobre se transforma num animal de duas cabeças. Uma que não entende por que está acontecendo aquilo com ela, e a outra, naturalmente, vira mística. Então, isso é aquele momento do Brasil ali, da estética da fome, que agora volta, né? Lamentavelmente, com tanta violência. Mas, se eu fosse falar alguma coisa, não sei se para agora ou para depois, ele não pode complementar. Não, eu diria assim, porque qual que era uma das pretensões do movimento Cinema Novo, né? Que o Glauber foi um dos fundadores. Era explicar o Brasil através de filmes para conscientizar o espectador. Então, o que o Glauber faz no Deus e o Diabo? Ele pega mitos populares, tanto do Beato, né, que é um paralelo a Antônio Conselheiro, quanto o Cangaceiro, que é um paralelo a Lampião e Corisco, né? No caso, seria o próprio Corisco no filme. E mostrar a visão de um Brasil que se deixa, que busca uma liderança, mas a liderança tem que vir de si mesmo, né? No final do filme. Ele é um vaqueiro, Manuel, que, explorado pelos seus patrões, se revolta e foge da fazenda com a mulher.
Ele primeiro se junta a um bando beato e depois se junta ao bando do Corisco. E, bem, as coisas não dão muito bem como planejadas por ele, né? No final do filme ele tem que fazer uma autorrealização de que o destino dele está nas próprias mãos. E isso que o filme do Glauber procurava fazer. Ele refletia sobre o Brasil do passado para tentar fazer o Brasil caminhar para um outro futuro, né? Para um futuro sem colonização, com conscientização, sem buscas por messianismo. O sertão vai virar mar? Não, o sertão virou mar, né? Tá aqui, nós estamos aqui, Axé Glauber, né? Então, sobre essa volta de Glauber Rocha a Cannes, quase 60 anos depois, filme Deus e o Diabo na Terra do Sol será exibido nesta quarta-feira na sessão Cannes Classique. Nós então conversamos com Lino Meirelles e Paloma Rocha. Muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada. Eu quero agradecer também aqui publicamente para o mundo o Lino Meirelles, que acreditou, que é um apaixonado por cinema e que acreditou nesse projeto, e Axé Lino também. Achei a Paloma também, né? Porque eu chego no final agora, ela tá trabalhando com os filmes do Glauber há mais de 20 anos, né? Há mais de 30. Parabéns a ela por esse esforço contínuo de manter e recuperar e restaurar a obra do pai. É um legado que merece ser descoberto por todo mundo. Obrigado.